revisar para a residência médica? Lembrando que a revisão é um dos principais pilares do aprendizado. Se você estuda e não revisa, você vai esquecer. Então, muita gente tem dúvida, Pedro, qual que é o melhor método de revisão? Existem vários. Eu quero só trazer para você contextualizar o que é revisão. Na década de 60, um cara muito bom chamava Hermann Ebbinghaus. Ele descreveu a sua famosa curva de retenção e esquecimento. Ele foi o pai disso, falando que se você não revisa, você vai esquecer. Ponto. E ele descreveu essa curva falando num determinado ponto e traçando a teoria dele. Só que a teoria dele foi baseada em quê, Pedro? Foi baseada em sílabas. E tá tudo bem, mas ele foi o papa. A maioria da galera que você vê na internet que critica o alemão, cara, é um crime fazer isso. Por quê? Porque ele abriu as portas. É a mesma coisa de você pegar o Santos Dumont, que inventou o avião, e falar assim, nossa, o Santos Dumont não sabia o que é avião. Por que ele não inventou o avião de turbina? Porque o avião não era pressurizado? Porque o avião não voava não sei o quê? Mas ele que começou essa discussão. Então, parabéns ao Santos Dumont, obrigado, Ebbinghaus, por ter colocado isso, porque depois disso aqui, muita coisa evoluiu. O próprio alemão no seu estudo, e a maioria da galera que fala, ele não sabe nem o que está falando, pega ali negócio de internet e nunca leu o estudo. Ele mesmo fala, falei para sílabas. E cada pessoa tem uma curva de retenção e esquecimento diferenciada. Agora, Pedro, como que eu vou revisar? Gente, existem várias formas, vários métodos de revisão. Mas basicamente, por exemplo, na nossa mentoria, na nossa plataforma, a gente usa uma revisão híbrida. A revisão espaçada mais a revisão por desempenho. Tem plataforma que só usa por desempenho, tem plataforma que só usa por espaçada. Eu, Pedro, com tudo que eu entendo de aprendizado, o melhor é o híbrido dos dois. Igual você querer emagrecer, você vai falar assim, Pedro, eu vou para academia ou vou fazer dieta? Se você fizer os dois, você vai potencializar. E eu vou te explicar aqui, tá? Bom, primeiro, Pedro, o que é revisão espaçada, tá? Na verdade, a revisão espaçada, na grande maioria das vezes, ela é o mínimo, tá? É o mínimo que você tem que revisar para não esquecer. Mínimo. Então imagina, eu vou te levar um exemplo da sua faculdade. A sua faculdade, para você ir para o próximo período, tirar acima de nota 7. Então, a gente sempre fala que a revisão espaçada, ela é a nota 7. É o que vai fazer você, pelo menos, não esquecer. Agora, Pedro, se você quer dermato, você tem que ter, entre aspas, o 10. Você tem que revisar mais vezes, eu tenho que te cobrar mais vezes. Se você, às vezes, quer ortopedia, eu não preciso ter uma cobrança tão grande. Isso vai depender do tempo. Então, como é que a gente trabalha hoje na mentoria? A gente tem uma revisão espaçada mínima, que todos os alunos eles vão cumprir a depender da especialidade que ele quer, porque existe dentro do estudo e do aprendizado uma coisa que se chama Dress as Your Audience, que é vista-se conforme a sua audiência, ou seja, eu não posso dar o mesmo método, o mesmo formato para uma pessoa que quer dermato e a outra que quer ortopedia, tá? Então, enfim. E um segundo ponto, a gente tem as revisões por desempenho, tá? Desempenho. Agora, presta atenção. Se o aluno faz uma determinada porcentagem, tá? Ou se ele faz uma percentual alto, ou se ele faz um percentual baixo, ele vai revisar isso mais ou menos vezes. Tranquilo? Pedro, como assim? Presta muita atenção, a gente tem que tomar um cuidado aqui. Se eu te entrego um bloco de 60 questões viciadas, só questões que nunca caíram na sua prova, só questões fáceis que estão 100% relacionadas à sua aula, você concorda que o seu percentual vai ser alto? Vai, Pedro. Eu vou estar com o percentual lá em cima. Porém, contudo, todavia, as questões são viciadas. Elas não estão relacionadas à sua prova. Elas não têm o mesmo nível de dificuldade da sua prova. Quantos de vocês já passaram por isso no cursinho? Pedro, mas eu não entendo. Eu estava ali fazendo 90% nas questões, 85% fiz uma prova na íntegra, ou fiz uma prova da vida real, fiz 50%. Por quê? Porque tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Isso aqui, ó, tem que tomar muito cuidado, porque se as questões forem viciadas, vai ter uma falsidade dos seus resultados e você não vai conseguir replicar isso. E também, por que o percentual baixo você tem que ter um cuidado? Porque se você fizer as questões só por fazer e não estiver corrigindo, você pode revisar o tantas vezes que for. Se você estiver com o método errado, fazendo sem atenção, você vai ter percentual baixo, aí você vai revisar várias vezes, só que você nunca vai crescer. Por quê, Pedro? Porque não vai ter resultado. Você está com a metodologia errada, você está replicando um negócio que é Ctrl-C, Ctrl-V para todo mundo.
Então, o que a gente faz hoje dentro da mentoria, tá? Que eu acho que seria interessante você entender. Além de a gente ter uma revisão mínima, espaçada, mínima, tá? A depender da especialidade que o aluno quer, a gente tem a revisão por desempenho. E na revisão por desempenho, a gente não avalia só um percentual. Nós avaliamos 4 percentuais. Beleza? O percentual de acerto nas questões genéricas, que são essas questões aqui, que é o mais fraco deles, tá? Enfim, por quê? Porque as questões podem ser viciadas, enfim, a gente quer saber quais são as questões que o aluno fez. O segundo dele é o percentual de retenção do flashcard, mesmo tema. Então, tô aqui, cardiologia, infarto, eu quero saber o percentual das questões, o percentual de retenção dos flashcards e eu quero saber também o percentual de acerto nas provas na íntegra, que aqui a gente chama de global, e eu quero também saber o percentual de acerto das provas na íntegra, só que em relação aos temas que você estudou esse ano, temas que você estudou comigo. Isso aqui tudo. A gente avalia o seu percentual em bloco, veja o desempenho para saber se você vai estudar mais ou menos. Então, isso aqui é o fino, é aquele ajuste fino. Essas planilhas, gente, essas planilhas de Excel, a maioria que tem aí é cópia da minha, que eu fiz lá em 2017. Quem começou com isso aqui de revisão fui eu. Então eu comecei lá, é a mesma coisa. Agora, isso tudo vai melhorando. Igual o Ebbinghaus descreveu, a gente consegue ir melhorando ao longo do tempo. Esse é um mundo perfeito. Agora, Pedro, qual que é a revisão mínima que eu vou fazer aqui espaçada? Será que eu vou fazer D0, D1, D7, D15, D30, DX? Isso aqui vai depender do tempo que você tem disponível e do seu grau de maturidade. Se você for pegar no meu livro, eu falo vários modelos que você pode fazer. D0, D7, D15, D45, D1, D15, D45. Entenda, isso aqui vai depender de cada um. É o que fica mais confortável para o tempo de você e que você tem disponível, mas é o mínimo possível. E depois a gente trabalha desempenho baseado no que você quer e aonde você quer, em cima dos seus percentuais. Esse é um mundo perfeito. O que a gente tem que tomar muito cuidado aí é que existem as planilhas que trabalham só aqui. Existem as planilhas que trabalham só aqui. Existem as plataformas que trabalham só aqui e as outras aqui. Essa aqui, ó, gente, é a mais fácil de todas. Mais fácil. Você cria uma planilha no Excel, você cria uma plataforma que ele só calcula. Pedro, fiz mais de 70%, vou revisar assim, fiz menos de 70%, vou revisar Y. Cara, isso aqui é easy. Por quê? Mas se as questões forem viciadas, se você não tiver com metodologia encaixada, não adianta você querer ter o resultado. Então o que eu quero te trazer é, sempre quando você for revisar, escolher uma metodologia híbrida, em que você vai ter revisões mínimas por espaçamento, como se fosse a nota mínima para você passar de ano, aquilo é o mínimo, e depois por desempenho baseado em estatística, prevalência, incidência. Beleza? Isso muda o jogo. É um dos 4 pilares que vai fazer com que você seja aprovado. Beleza? Um abraço e até a próxima.